Lidar com órgãos públicos nunca é agradável. E isso piora ainda mais quando você não sabe onde ir para resolver cada coisa. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os principais órgãos públicos que você precisa conhecer aqui na Itália. A famosa Pubblica Amministrazione é o conjunto de órgãos públicos aqui da Itália. Vamos focar nos órgãos públicos que vocês irão precisar como pessoa física, cidadão comum morando aqui no país. Porque muitos desses órgãos, que nem vou citar aqui para não confundir a cabeça de vocês, são mais para atender pessoas jurídicas e empresas. Não teríamos como começar essa lista se não fosse pela Questura. Esse órgão que já foi mencionado aqui no canal milhões de vezes e que é responsável pela segurança local e de cada província. Se a gente fosse encontrar um equivalente no Brasil para vocês conseguirem entender o que é esse órgão, seria a Polícia Federal. Porque aqui na Itália, a Questura é responsável pela imigração e pelo passaporte e emissão de documentos de viagem para os cidadãos italianos. É exatamente nesse órgão que os cidadãos italianos solicitam o passaporte, o documento de viagem, e os estrangeiros podem solicitar o permesso di soggiorno, que é a permissão de estadia no país. Seja por motivos de estudos, por motivos de família, qualquer visto de permanência legal no país é solicitado na Questura. A Questura, juntamente com a Prefeitura, que é outro órgão que já já nós iremos falar, também é responsável por emitir certificados e licenças para o uso e para o porte de armas. E vamos então, já que estamos falando de porte de armas, falar sobre a Prefeitura. Esse órgão faz parte do Ministero degli Interni. Isso significa que ele faz parte do governo e é uma representação do governo em escalas menores, como províncias e cidades metropolitanas. E as funções da Prefeitura são basicamente funções administrativas. Emitem certificações para estrangeiros, para cidadania ou até mesmo para cidadãos italianos. O órgão público do qual vocês mais ouvirão falar certamente é a comune ou município, principalmente os escritórios de anagrafe e tributi, e vocês já vão entender o que significam esses termos. Anágrafe é muito simples de entender porque o próprio nome já diz. É aquela parte da comune do município responsável por todos os registros anagráficos dos moradores daquele município, daquela comune. E é justamente no Ufficio Anagrafe que você vai fazer a sua residência quando você estiver com seu contrato de aluguel. É ali também que você vai fazer a sua carta de identità, que é a carteira de identidade, e sucessivamente também o seu título de eleitor. Tudo isso é feito na Anagrafe, tanto para cidadãos italianos como para estrangeiros. Obviamente que o título de eleitor, nesse caso, é só para os cidadãos italianos. Também é no município que são emitidos os certificados, como certificado de óbito, certificado de casamento, inclusive a transcrição do casamento feito no exterior aqui na Itália. Tudo isso é feito através da comune. Outro documento que fazemos por lá é o famoso Stato Familiare ou Stato Famiglia, que é um documento muito pedido aqui na Itália, por exemplo, para solicitação de bônus. Tudo isso é feito na comune, no registro Anagrafe. Outra seção do município que vocês precisam conhecer é o Ufficio Tributi, ou seja, o escritório responsável pelo recolhimento de tributos, taxas e impostos. Nem em todas as comunes funciona da mesma forma, então quando você for fazer a sua residência na comune, você pode solicitar informação sobre isso, como funciona ali, mas onde a gente mora, por exemplo, após fazer a residência, foi necessário ir até o Ufficio Tributi, no mesmo local, no mesmo prédio, para levar a residência que foi feita naquele órgão e informar que a gente estava morando naquele endereço para poder pagar a Tari,
que é a tassa rifiuti, a taxa de lixo. Essa é uma coisa que eu acho engraçada porque você faz a sua residência nesse órgão público que é a comune e depois você precisa levar essa residência para outro escritório do mesmo órgão público para declarar que você fez a residência naquele órgão público. Deu para entender? É um pouco confuso, mas em cada comune funciona de forma diferente. Então, quando você for fazer a sua residência, você pode solicitar instruções sobre isso, como fazer para pagar a taxa de lixo daquele município. A Agenzia delle Entrate é o órgão que fiscaliza e confere todas as declarações de impostos de renda, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. E é através da Agenzia delle Entrate que você também faz o seu Codice Fiscale, ou seja, o documento equivalente ao seu CPF. Codice Fiscale significa justamente código fiscal. E a esse código são atreladas todas as suas operações, seja contrato de aluguel, seja contrato de trabalho, seja as contas da sua casa. Então, através dele, as agências têm acesso a todas as suas operações. O famoso CF, Codice Fiscale, é o primeiro documento que você pode fazer chegando aqui na Itália, porque você não precisa de nada além do seu passaporte. Não precisa de carteira de identidade, não precisa de residência, realmente nada além do seu documento de identificação do seu país de origem. Porque o Codice Fiscale é gerado com base nos seus dados pessoais, como nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento e etc. Por isso, vocês chegando na Itália já podem ir até uma Agenzia delle Entrate para emitir esse documento. Nós já falamos de agências para procura de emprego em diversos vídeos sobre trabalho aqui na Itália, mas normalmente são empresas privadas, como a Adecco, por exemplo. Mas existe também uma agência para procura de emprego do governo e que é um órgão público. É chamado de CPI, que significa Centro per l'Impiego. São estruturas públicas da região onde você pode levar o seu currículo, fazer o seu cadastro para encontrar emprego com mais facilidade. E você pode encontrar a mais perto da sua casa através do Google Maps mesmo. Normalmente tem em todas as províncias. Está para nascer um órgão público que faça mais parte do dia a dia italiano, do cotidiano, que a Poste ou o Uffici Postali. E nada mais é do que o Correios. Mas o Correios aqui na Itália não serve somente para você enviar correspondências, e sim para pagar boletos, pagar contas, inclusive pegar o kit giallo, que é aquele kit para solicitação da permissão de estadia. E a Poste também é um banco chamado Banco Poste, com as taxas um pouco reduzidas, e se você quiser abrir conta no Correios, você também pode. Enquanto a Poste, na maioria das vezes, é um pesadelo, o CAF será o seu melhor amigo, porque ele é um órgão responsável por auxiliar os cidadãos em todas as questões fiscais e legais. A maioria dos serviços é gratuito e alguns mais específicos é a pagamento. E eles te auxiliam em tudo, inclusive no preenchimento daquele kit para solicitação de permissão de estadia. Além disso, eles te auxiliam a fazer o ISEE, que é um indicador de situação econômica. Eles te auxiliam a fazer a sua declaração de imposto de renda, o seu 730, entre muitos outros serviços. A Motorizzazione é o órgão público italiano equivalente ao Detran. E inicialmente vocês também precisarão da Motorizzazione, seja para fazer a conversão da habilitação brasileira de vocês em patente italiana, ou até mesmo para fazer um novo processo caso você ainda não tenha a habilitação. Nesse caso, o órgão público responsável é a Motorizzazione. E para finalizar, os órgãos públicos que vocês precisam conhecer e começar a se familiarizar, nós temos o INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, que é responsável por todos os contributos sociais
como a aposentadoria e os seguros-desemprego, por exemplo. Essas 9 estruturas são as que eu considero essenciais para vocês começarem a vida aqui na Itália. Eu sei que são nomes difíceis de lembrar, mas te aconselho a abrir o bloquinho de notas do seu celular ou o velho papel e caneta e reassistir anotando todos esses nomes, porque irão facilitar bastante a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado a clarear um pouco a mente sobre esse tanto de órgão público e um pouquinho da burocracia italiana. E se você quiser deixar o seu comentário aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz. Não vá embora sem deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque temos muito conteúdo sobre a Itália e a vida por aqui. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.